Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. O vídeo de hoje vai ser uma revisão de técnicas no sketchbook. Como assim? Eu vou rever com vocês ferramentas como importar imagem, ampliar, arrumar a proporção, como faz para mexer nas camadas, tirar essas dúvidas sobre qual é a camada que deve ficar em cima, qual a camada deve ficar embaixo e principalmente como enviar a sua foto com uma qualidade boa, uma qualidade alta e que com certeza vai ser a qualidade que vai ser perfeita para a gente trabalhar na nossa amostra. Lembrando sempre que essa revisão vai ser feita em tópicos e esses pontos importantes vão ser ressaltados enquanto eu gravo a nossa tela do sketchbook. Lembrando também que terminou uma atividade, você já pode enviar via WhatsApp com seu nome que ele já vai ficar salvo na nossa pasta da terceira amostra virtual. Vamos lá? Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo e na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão geral, ok, de sketchbook, então vamos começar pelo começo. Tá vendo aquele primeiro botão ali em cima? A gente tem esse menu, aquele primeiro botão serve exatamente para essas quatro funções. Um novo esboço, ou seja, uma nova tela, um novo tamanho. Por que é importante a gente prestar atenção no tamanho? Porque esse tamanho muda de MP, tá vendo aqui em cima? 8,1 MPs ou 0,58. Significa que isso é o tamanho da sua página, é o tamanho do seu trabalho, como você vai me entregar. Se vocês verem aqui em novo esboço, ele tem a opção outros, dentro de outros ele tem a opção celular, e a gente sempre tem que optar pelos maiores tamanhos, tá vendo? Ó, 1.600, 1.500, tamanhos que sejam realmente grandes. E por que isso? Porque assim, quando vocês me enviarem o desenho de vocês, eu vou ter certeza que esse desenho vai estar numa qualidade maior, vai estar numa qualidade melhor. E assim eu consigo ter mais detalhes caso eu precise mexer nesse desenho no projeto final, que é a apresentação lá na mostra, que é em formato de vídeo. Então a gente tem que pensar o seguinte, aqui é a medida da minha tela. Vamos supor que eu quero ter uma tela 1000 por 1000. Significa que ela vai ser um quadradinho perfeito, mas eu posso aumentar ela e colocar 2000 por 2000, por exemplo, que também vai ser um quadrado. Mas qual a diferença do 1000 para 1000 para essa tela de 2000 para 2000? Vai ser a qualidade. Uma tela de 2000 para 2000 é maior do que a anterior. Então, o que vai acontecer é que você vai ter um arquivo com uma resolução muito grande. Como saber disso? Tá vendo quando você dá zoom? Ó, 2 dedinhos na tela, você pode dar o zoom. Significa que você está aproximando, 2 dedinhos na tela, puxando para dentro, você está afastando. Então a gente tem o zoom para fora. E aí vem uma das curiosidades, né? Alguns de vocês falaram que tem dificuldades em acessar a galeria. Só que a galeria não é tão difícil assim. Então, como funciona a galeria do nosso querido sketchbook? A gente vai vir aqui, tá vendo? A gente tá numa pasta que se chama pasta sem título. E essa é a minha galeria. Vamos supor que eu quero mexer em um desenho lá do começo do ano, porque até então eu não apaguei nenhum dos desenhos que a gente fez aqui, exceto aqueles que foram desenhos de teste. Então vamos supor que eu quero mexer nesse daqui. Eu vou clicar nele, ele vai carregar e todas as camadas que eu utilizei nele ainda vão estar aqui escondidas ou ativas, dependendo de como eu as deixei. Como eu faço para acessar essa galeria? Se esse zoom para mais estica e você vê de perto, o zoom para menos fecha, tá vendo? Então todas as vezes que você dá um zoom para ficar bem pequenininho, o que acontece é que seu arquivo fecha e você consegue ter acesso à galeria. E aqui nessa galeria você consegue ver todos os desenhos que você já fez. Se você clicar em cima dos desenhos que você já fez, você consegue selecioná-los e aí você consegue excluir aqueles desenhos que você não quer mais, ok? Então você consegue excluir os esboços selecionados.
O sketchbook chama de esboço e não tem problema nenhum ter esse nome. É importante que vocês tenham a referência, porque sketch em inglês, na verdade, é esboço, então ele tá mais do que certo. Aqui embaixo você tem um botão de mais e ele leva novamente para aquela função que se chama novo esboço. Ou você pode vir aqui e colocar em novo da câmera. E aí o que vai acontecer é que você vai conseguir tirar uma foto, tá vendo? Você vai clicar em permitir. E você vai conseguir fotografar aquilo que está na sua frente. Esse arquivo de foto vai virar o seu arquivo de sketchbook. Você vai dar um OK e aí o que vai acontecer é justamente que você vai conseguir abrir a sua foto imediatamente. Então, se você tem alguma dificuldade, nesse processo de criar a camada com desenho, esse processo não vai ser mais tão difícil assim. Vamos repetir? Zoom para menos, até abrir a galeria. Abriu a sua galeria, você vai apertar o botãozinho do mais. Nesse botãozinho do mais, você vai vir em novo da câmera. E no novo da câmera, você vai apontar para onde você precisa tirar a foto. Então, vamos supor que eu tenho que tirar foto desse coelhinho. No nosso caso, é o nosso caderno de desenho. Tiro a foto. Espero carregar e dou um OK. O que vai acontecer é que o meu desenho já vai virar a minha primeira camada. Então tá aqui a minha primeira dica / revisão de ferramentas super úteis aí do sketchbook, ok? Então temos essa primeira ferramenta. Diminui meu zoom pequenininho de novo. O que vai acontecer é que agora eu quero excluir. Então eu vou vir aqui, seguro. Seleciono, ele fica com essa bordinha azul e aí eu clico na lixeira e clico aqui na lixeira do meio, excluir esboços selecionados, excluir e ele vai apagar aquelas coisas que eu não quero mais, ok? Então vamos lá mexer na parte do compartilhamento. Vamos supor que você fez seu desenho, terminou, tá tudo bonito, fez o que tinha que fazer. Você vai vir aqui no botão compartilhar e você tem duas opções. Salvar no seu dispositivo, que vai salvar diretamente na sua galeria, junto com todas as suas fotos e vídeos, ou clicar aqui em outros, e o que vai acontecer é que ele vai mostrar para vocês quais são os aplicativos compartilháveis e automaticamente ele vai ter aqui, WhatsApp Business, no meu caso, porque é um celular de trabalho, mas no de vocês vai aparecer o WhatsApp normal ou vai aplicar aí para o Gmail ou para qualquer outro aplicativo que você tenha. Claro que, se você quiser, geralmente a gente está usando o aplicativo no mesmo celular que a gente já tem o WhatsApp. Então, você pode compartilhar direto, de forma direta, através ali do compartilhar em outros dispositivos. Mas você também pode clicar aqui em salvar dispositivo e ele vai diretamente para sua galeria. Dessa é uma questão aí de gosto, de praticidade. Ponto. Próxima coisa, segunda ferramenta é o menu de ferramentas propriamente dito, e aí ele tem ferramentas como seleção. A seleção de laço é uma seleção de mão livre, onde você pode fazer a seleção somente com o dedo, tá vendo? Uma vez que você selecionou, você pode voltar para o segundo menu, vir na ferramenta transformar, por exemplo, e aí você pode distorcer ou aplicar algum tipo de perspectiva, tá vendo? Então, na verdade, a ferramenta de perspectiva nem é totalmente complicada. Isso vai ser uma questão de como você está usando a ferramenta. Você também pode distorcer e deslocar para cima ou para baixo, mas isso é bem simples, então talvez nem precise da ferramenta. Ou, como falei, você pode distorcer aí, mudando totalmente a perspectiva, que é o ponto de vista do seu desenho. Outra coisa que você pode fazer é vir aqui no balde, e o balde vai ter diversos tipos de preenchimento. Fiquem cientes que o preenchimento sólido é um preenchimento de uma única cor, ou seja, se eu escolher aqui, por exemplo, um rosa,
e clicar, ele vai ficar totalmente rosa. Se eu escolher um preenchimento linear, eu vou ter essa ferramenta de gradiente. Então, sim, existe gradiente aí dentro do nosso querido sketchbook. A gente só não usou ainda, porque a gente está trabalhando outro estilo de arte. E também tem o gradiente radial, que é aquele famoso gradiente que deixa o efeito arredondado. Só que se eu colocar um gradiente em cima do outro, vai ficar esse caos aqui que vocês estão vendo. E não é isso que nós queremos. Então eu vou vir aqui e só dar Ctrl Z. Mas sim, existe um balde de preenchimento. Então a gente tem aqui ferramenta de seleção, que é um laço, que aí você pode selecionar na mão. Ou você pode vir aqui e selecionar quadrado, tá vendo? Você pode selecionar mais áreas, você pode tirar áreas que ficaram erradas. Então essa parte de seleção ela é bem completa e bem complexa, igualzinha do Photoshop. A gente precisa explorar mais essas possibilidades, então nas próximas atividades a gente vai mexer um pouco mais nisso. Uma vez que está selecionado, o botão de seleção fica azul, você pode vir e transformar. E aí, como eu falei, você pode fazer aí as suas distorções. É legal porque você consegue aplicar totalmente perspectiva ou só distorcer o seu desenho mesmo, clicando aqui na bolinha, ó. E aí você consegue deixar ele mais gordinho para baixo, para cima, mais esticado, vai ser uma questão de gosto. Outra coisa interessante ainda na parte de preenchimento é que sempre que você estiver nesse preenchimento, você tem como modificá-lo, tá vendo? No nosso caso, a gente vem usando preenchimentos que são sólidos, ou seja, preenchimentos que só vão funcionar com uma única cor, mas mais pra frente a gente pode explorar outras possibilidades sem problema nenhum. Aqui você tem a ferramenta de guias. As guias vêm sendo usadas nas nossas últimas aulas para fazer nossas linhas retas. Ou, como a gente já conversou, a gente tem aqui essa de curva, né? Uma régua que faz curva. Então a gente consegue ter como se fosse uma mão francesa, uma curva francesa, que é um tipo de régua especial para fazer curvas, tá vendo? E aí você consegue fazer essas curvas bem bonitinhas. Lembrando que essas guias, gente, elas servem realmente como um auxílio. Então, quando a gente estiver mais pra frente, desenhando as casas, as ruas, pode ter certeza que a gente vai usar muito mais essa função das guias. Outra ferramenta que é interessante e que a gente pode usar mais, com mais frequência, vai ser a ferramenta de simetria, principalmente quando a gente tiver que desenhar rosto, porque aí a gente vai ter que desenhar rosto que é totalmente igual dos dois lados, e aí a gente precisa ter esse controle, certo? Uma dica para vocês sobre a ferramenta de simetria é: primeiro de tudo, façam com calma. A ferramenta repete exatamente o mesmo movimento que você, tá vendo? Por quê? Porque esse é o ponto que você está pedindo para trabalhar. Se você fizer com calma e com cuidado, você vai ver que é uma boa ferramenta, mas que precisa um pouco de prática para poder ficar bonitinho, tá vendo? Você precisa dar uma trabalhada na prática para poder funcionar. A ferramenta de simetria também funciona de outra forma. Ela tem a simetria de 4 áreas, ou seja, se você pintar um espaço, ele vai pintar todos os 4 que separam a tela, tá vendo? E aí você consegue fazer desenhos bem complexos, ou às vezes só trabalhar traços diferenciados, igual a gente tá fazendo aqui, tá vendo? Eu consigo fazer, por exemplo, um desenho como se fosse uma mandala. Também existe a simetria radial. Para isso eu vou clicar uma nova camada para não deixar vocês confusos. Então, a simetria radial é em especial para fazer justamente essas mandalas, tá vendo? Porque você consegue fazer essas ilustrações fractais de um jeito um pouco diferente. Parece complexo, mas na verdade é uma questão aí realmente de prática, ok? Você pode diminuir ou aumentar a quantidade aí de fractais. Agora, o que nós vamos fazer o Sketchbook, ele é um aplicativo com muitas ferramentas mesmo. Ele tem tantas ferramentas quanto um computador com um Photoshop instalado teria. Então a gente precisa explorar melhor todas as possibilidades que ele tem. Às vezes a gente não tem tempo devido a alguns tipos de atividade, mas fiquem cientes que
tudo que a gente está usando aqui, com certeza, para te ajudar, ok? Então, a gente já viu aqui seleção, transformar, preenchimento, guias. Simetria, nós temos estilos de desenho. O estilo de desenho a gente já usou, principalmente para montar peças rápidas. Então, por exemplo, no último vídeo que eu precisei fazer a janela, eu peguei e usei as ferramentas de quadrado, tá vendo? A gente consegue fazer umas artes mais abstratas, ou mesmo fazer aquele famoso molde por corpo, que é um retângulo e depois a bolinha na parte de cima, tá vendo? Então, você também consegue produzir linhas retas, perfeitamente retas, ou totalmente na diagonal, sem precisar da régua, tá vendo? E aí você pode aplicar perspectivas nesses traços. Aí agora vamos para a parte que todos vocês sempre pedem. Professora, como entender melhor as camadas? Vai acontecer o seguinte: você vai estar aqui com as suas belas camadas abertas e trabalhadas, e vai chegar uma hora que você vai ter muitas camadas. Como a camada funciona? 1. Eu vou pôr um número aqui em cima, tá vendo? Camada número 1. Vamos supor que você está fazendo a cabeça de uma pessoa. Então eu fiz a cabeça dessa pessoa. Na camada número 2, o que você vai fazer é colocar os detalhes dessa pessoa. Então, vem aqui e coloca os detalhes dessa pessoa, ok? Então, venho aqui e coloco os detalhes dessa minha pessoinha que eu tô fazendo. Lembrando que eu estou falando pessoa, mas pode ser uma casa, pode ser um cenário, pode ser justamente as pinturas que a gente tem do de Cavalcante. Colocar um bonezinho nele só de exemplo. Então tá aqui o meu menino, tá feito. Coloquei uma camisetinha nele, ok. Na minha terceira camada, tá vendo? Eu já tô na terceira camada. O que vai acontecer é justamente a dúvida de vocês. Professora, eu quero pintar, então o que eu tenho que fazer? É só pensar comigo. A minha terceira camada tava em cima do traço. Eu vou arrastar ela, ó, para baixo de todos eles. E aí eu pego uma cor, eu vou fazer esse menino verde. Aproveitar que é uma revisão, fazer ele diferentão. Então tá aqui, fiz o meu menino verde, ok? Uma vez que eu fiz ele, tá vendo que o traço tá atrás? Então é isso que eu quero que vocês entendam. O preenchimento sempre vai ficar atrás do contorno. Entendeu? Ah, posso fazer de outro jeito? Pode fazer de outro jeito. A gente pode fazer de um jeito um pouco de Cavalcante. Que é fazer o quê? Você vai vir e aí você faz esse rosto, tá vendo? Você faz o espaço que você já sabe que vai ser o rosto. Ok, até aqui, ó. Vou dar uma finalizada de leve. Isso. E crio uma nova camada. Nessa minha nova camada, me resta o quê? Dar o contorno para essa pessoa. Então, eu vou vir aqui, ó. E vou fazer o contorno. Mas o que eu quero que vocês entendam é que sempre vai ser contorno na parte de cima e preenchimento na parte de baixo, mesmo que você faça na ordem contrária. E isso vale para todos os aplicativos que vocês fizerem. Então, vamos lá na galeria e eu vou passar uma revisão aqui para vocês usando uma atividade. Vou pegar essa atividade aqui da casa, tá vendo, ó? Dessa vista para o interior, e vamos analisar as camadas dela. Eu vou vir em ferramentas de camada e aí a gente vai analisar o que está acontecendo. Eu tenho aqui, ó, a camada com o contorno. Vocês conseguem ver, ó? Se eu tirar o contorno, se eu adicionar o contorno, tirar o contorno, adicionar o contorno. Por que que esse contorno tá aqui em cima? Porque se ele vier para cá, para baixo, ó, ele vai ficar atrás do meu traço. E não faz sentido, ele tem que ficar na frente, porque o contorno, por mais que a gente tenha feito ele primeiro, ele é a primeira camada, entendeu? As camadas elas vêm de baixo para cima, eu sei disso. Só que a camada final é como se ela fosse a cereja do bolo. Pensa assim, essa camada com o contorno, ela é a cereja do seu bolo, onde os recheios são as cores do seu desenho, tá vendo? Então, tudo que você tira a visualização é uma camada que você pintou, é uma parte de tinta que você colocou,
ou é o seu desenho original que tá lá atrás, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou tirar todos os olhinhos de visualização para que vocês entendam. Então, eu fiz aqui. Comecei meu desenho, lero, pintei, desenhei, tudo bonitinho, fiz tudo que eu tenho que fazer, fiz a mulher, fiz a árvore, fiz a casa. Ok, vai vir a hora de pintar. Quando eu for pintar, eu vou criar a camada e passar para baixo. Aí eu pinto a árvore, aí eu pinto as casas, o matinho, o chão, as montanhas e o céu. E o contorno ficou onde? Lá em cima, parado, com a camada bloqueada, exatamente sem ninguém mexer. Aí você termina e compartilha, salvando no seu dispositivo ou clicando aqui diretamente em abrir outros aplicativos e enviando diretamente via WhatsApp com o seu nome. O que é importante é que vocês entendam que as camadas estão aqui para ajudar. Não precisa ficar angustiado, não precisa ficar nervoso. A camada está aqui para ajudar você. Então, de uma vez por todas, vamos lá fazer nosso último teste. Certo? Vou abrir um novo documento em branco. Neste meu documento em branco, eu estou nessa camada. Então, eu vou vir aqui, ó, vou fazer o desenho de um coração. Certo? Essa camada aqui é o contorno. Então, o que eu tenho que fazer? Criar uma nova, pegar o coração, arrastar lá pra cima e bloquear. Tá vendo que ele tá com um quadradinho azul em volta dele? Quer dizer que ele tá selecionado, eu não posso usar ele. Então eu tenho que clicar na camada de baixo. Aí eu vou lá pegar uma cor, eu vou fazer esse coração azul, em homenagem ao aniversário da aba, que é hoje. Entrem no Instagram e deixem comentários positivos, né? Contem a sua história. E aí, ó, eu vou pintar, tá vendo? E o que vai acontecer? Ele vai ficar por baixo da camada do contorno, porque você já preparou as camadas para poder ficar na ordem certa, tá vendo? Ah, mas eu quero adicionar um detalhe. Então você vai vir, ó, e você vai criar uma nova camada. E a camada vai ficar embaixo do contorno, em cima do preenchimento. Aí você diminui a cor, diminui a opacidade, diminui o tamanho. Aí você pode vir, ó, e fazer uma sombra. Ou fazer listras, tá vendo? Fazer efeitos. Então, na verdade, não se tem um grande segredo. É mais uma técnica. E aí, isso aqui ficou parecendo o quê? Uma planta. Tem uma flor que ela é assim, exatamente azulzinha. E aí, agora eu vou aproveitar e fazer o quê? Pôr uma terrinha. E aí, venho no verde. Faço o cabinho dessa planta aqui. E aí, pego talvez um vinho e faço o vasinho. Claro que se vocês quiserem, vocês podem pintar tudo numa camada só. Ah, Sara, posso fazer tudo numa camada só? Pode, só que o que acontece? Quando a gente faz tudo em uma única camada, a tendência é dar erro. Porque uma hora você vai ter que editar aquela camada. Uma hora você vai ter que mexer nela. E aí, como é que você vai fazer se tá tudo numa camada só? Entendeu? Então, esse é o ponto que a gente sempre tem que pensar. Se eu fizer tudo numa camada só, todos os preenchimentos numa camada só, todos os detalhes numa camada só, o que vai acontecer é que vai ser um problema. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Que tudo que vocês fazem é possível editar. Só que no caso das camadas, é importante que já esteja separado. Que essas camadas já estejam prontas. Que essas camadas estejam ali já separadas para que você consiga fazer o que você quer fazer com as suas camadas. Ok? Então, minha gente, sem agonia, sem nervoso no coração, é só tomar cuidado. Quando você vê, vai dar tudo certo. É só realmente uma questão aí de hábito, tá vendo? E aí, assim, fiz a minha plantinha, minha folha de plantinha. Separando camadas
E tem muito mais truques que a gente pode mexer. Se você clicar na camada, tá vendo? Ele tem uma opção chamada copiar, colar, duplicar. Então você pode ter 2 vezes a mesma camada, só que com intensidades diferentes, com tamanhos diferentes. Quer ver, ó? Tá vendo? Então, o que acontece é que o sketchbook ele é bem completo. A gente só precisa explorar mais. Tirem um tempo do dia de vocês de exploratório, né? Aquele dia que você vai falar assim: ah, hoje eu quero ver quais são todas as possibilidades que eu posso fazer no sketchbook. O que tem de legal no meu sketchbook? O que eu posso fazer de diferente, de interessante? Que tipo de aventura eu posso ter aqui no meu sketchbook para poder aproveitar da melhor maneira possível? Façam testes, mexam, fuçem, façam perguntas. Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Um ótimo aniversário da aba para todos vocês. Eu espero que fiquem todos bem. Se tiverem dúvidas, comentários via WhatsApp ou aqui via YouTube.